Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Passaremos para a quinta lição do trimestre, revista do Programa de Educação Cristã Continuada, estudando sobre o Evangelho de Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. A nossa lição tem como assunto: Jesus ressuscita um jovem e um adolescente. Lucas, capítulos 7 e 8. A leitura bíblica para estudo está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 17. A verdade prática nos fala que Cristo tem domínio sobre a vida e a morte. Sua soberania sobre vivos e mortos é percebida na grande calma ao operar os mais poderosos milagres de ressurreição. O texto áureo está em Lucas capítulo 7, versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Na introdução do comentário, lemos que os 4 evangelhos narram 3 acontecimentos de Jesus ressuscitando mortos. Primeiro, a filha de Jairo, que morreu havia pouco tempo. Segundo, o filho da viúva de Naim, morto há muitas horas. E Lázaro, cuja morte ocorrera há 4 dias. Embora ressuscitados, permaneceram mortais e finalmente morreram outra vez. Tais ressurreições demonstram Jesus ser o doador da vida, a própria fonte da vida, e profetizam a ressurreição final e eterna daqueles que, unidos a Ele pela fé, ressuscitarão no sentido pleno da palavra, em corpos glorificados e viverão para sempre. São assuntos exclusivos de Lucas nesses capítulos a ressurreição do filho da viúva de Naim, o perdão da mulher pecadora e as mulheres que apoiavam Jesus. Primeiro tópico: o filho da viúva de Naim. Esse capítulo inicia, capítulo 7, com a cura do servo do centurião. Ele estava prestes a morrer quando Jesus o curou. Além disso, ao passo que o filho da viúva de Naim já estava morto e Jesus o ressuscitou. Primeiro item: o que Jesus viu? Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Isso aconteceu na cidade de Naim. Jesus viu uma multidão triste que saía pelo portão da cidade, porque não era permitido sepultar um morto dentro de uma cidade judaica. Os cemitérios ficavam fora, até por uma questão de higiene. A multidão era composta por mulheres com suas lamentações, o esquife, que não era um caixão fechado como o conhecemos atualmente, mas uma tábua, com um pequeno beiral ou maca, ou às vezes um tipo de cesto de vime ou até de tecido, carregado por amigos que se revezavam a determinados intervalos. É isso que significa esquife. E atrás disso, atrás do esquife, vinham os pranteadores, as pessoas que choravam em função do morto. Existiam lugares em que pessoas de condição social elevada pagavam pessoas pranteadores profissionais para, digamos assim, deixar mais destacado o luto daquela multidão. E por fim vinha a multidão de simpatizantes. Havia grande tristeza na multidão, pois além do luto normal, tinha o agravante de ser o filho único de mãe de viúva, conhecida e amada na cidade. Daí estar sendo acompanhada por uma multidão. Com a morte desse filho único, a última fonte de sustento e proteção dessa mulher se esvaía. Ela estava literalmente sozinha no mundo. A esperança de perpetuar a linhagem da família se desvanecia. Ou seja, era uma dupla desgraça. Aquela mulher viúva estava agora sem ninguém para zelar, para cuidar dela. E também não havia a continuidade da sua descendência. Ou seja, ela não teria netos. Ela passaria desta vida sem ver a sua família deixar uma descendência. Portanto, o luto era mais do que justificado. E o que Jesus sentiu? Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Os milagres de Jesus eram as credenciais de sua missão divina. Porém,
jamais eram operados de modo mecânico, desprovido de sentimento. A mola propulsora de suas operações era a compaixão. Jesus se comovia com o sofrimento das pessoas, com a enfermidade das pessoas, e ele tomava sobre si a tristeza delas. É algo que, nos tempos atuais, se chama não apenas de compaixão, mas de empatia, de saber se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro como se fosse a sua própria. Então, quando Jesus fala não chore, isso não era apenas um consolo genérico, havia muito mais. Os consoladores humanos não podiam dar boas razões à viúva para que cessasse o choro. Afinal, ela tinha perdido seu único filho e a sua descendência. O Senhor Jesus, porém, é um verdadeiro consolador. Quando ele nos manda afastar o medo ou a tristeza, ele tem bons motivos para nos colocar acima dessas coisas. Cristo possuía um coração compassivo, sentiu a aflição daquela mãe, lábios compassivos que lhe falaram palavras de consolo, pés compassivos que se apressaram para ajudar, e mãos compassivas que tocaram o jovem, restaurando-lhe a vida. Portanto, por maior que seja a nossa dor e sofrimento, podemos ter a certeza que não sofremos sozinhos. Deus sofre conosco. Podemos ter a certeza que cada lágrima que derramamos, às vezes pelas mágoas, pelas feridas, pelas injustiças que sofremos, Deus se compadece de nós. Deus chora conosco. O que Jesus fez? Aqui no terceiro item, no primeiro tópico. Chegando-se, tocou o esquife e, parando o que os conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. A vida tinha se encontrado com a morte. A procissão fúnebre tinha que parar. Segundo tópico, mulheres de fé. Lucas é o evangelho que mais registra fatos ocorridos com as mulheres. Isso é uma nota bem diferente dos demais evangelhos. Claro que nos demais evangelhos há personagens femininas, há eventos e fatos relacionando mulheres, mas em Lucas há muito mais do que nos demais evangelhos. Só nestes evangelhos temos 3 histórias, todas envolvendo mulheres. A mulher do vaso de alabastro, que ungiu os pés de Jesus, e as mulheres que ajudavam Jesus com os seus recursos, com os seus bens, suas fazendas. A terceira história da mulher que foi curada, tocando nas vestes de Jesus, também consta nos outros evangelhos. O primeiro item do segundo tópico fala da mulher do vaso de alabastro. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. O que é esse unguento? É um tipo de creme perfumado, muito cheiroso. Um certo fariseu chamado Simão convida Jesus para jantar com ele. Nos demais evangelhos, esse evento ele aparece com o nome de A Casa de Simão o Leproso. E isso leva alguns a contestar, mas como os leprosos, eles viviam longe da cidade. Eles não tinham habitação entre as pessoas. E aí tem toda uma teoria sobre que seria um ex-leproso curado por Jesus. Só que isso não é contado nos evangelhos. Mas também há uma outra explicação. A palavra leproso, no grego, no aramaico, que foi escrito o Novo Testamento, ela é muito semelhante à palavra artesão, fazedor de jarros, fazedor de artesanato. Então o mais correto é entender que ali houve uma falha na tradução e que na verdade Simão não seria um leproso, embora fosse um fariseu. Afinal, os fariseus eles também não se dedicavam exclusivamente à religião. Havia fariseus que tinham as suas profissões. Além do seu lado religioso, eles também tinham outras profissões. Nesta ceia, Jesus foi ungido por uma mulher pecadora. Sabendo que Jesus estava ali naquele lugar, foi àquela casa trazendo o vaso de alabastro, ou seja, alabastro, um tipo de material, um tipo de pedra preciosa, muito cara, um tipo de cerâmica ou porcelana muito cara, tanto naquela época quanto nos dias atuais. E dentro daquela vasilha, daquele vaso, estava um perfume muito raro e caro. Ela faz o que naqueles dias nenhuma mulher podia fazer em público. Lembre que estamos falando de uma sociedade oriental de 2000 anos atrás. Tais intimidades, como ungir os pés de um homem, só seriam feitas com um marido. Mas ela
quebra todas essas barreiras sociais, se inclina aos pés de Jesus, quebra o jarro, derrama o perfume misturado com suas lágrimas, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Outra grande, digamos assim, um ato impensável, em público de se fazer. As mulheres naquela sociedade oriental, alguns poderiam até dizer patriarcal, elas não andavam com os seus cabelos soltos. As mulheres andavam com seus cabelos cobertos por capas, por toucas. As mulheres que andavam com cabelos descobertos em público eram as mulheres de má fama, como as prostitutas. Portanto, esse ato da mulher ao fazer isso em público era algo tremendamente escandaloso para os padrões daquela época. E o que levou aquela mulher a fazer aquilo? Ela sabia que seria julgada, ela sabia que as pessoas teriam uma péssima impressão a seu respeito, ela sabia que ninguém iria elogiar o que ela estava fazendo, mas ela faz mesmo assim. Por que ela faz isso? Buscando o perdão para a sua vida. A Bíblia diz que era uma mulher pecadora. Não detalha quais eram seus pecados, mas fossem quais fossem, era algo que a levava a realizar aquele ato. Não era um suborno, não era um presente, mas era uma maneira dela expressar tanto o seu arrependimento quanto o pedido de, quer dizer, o perdão de Jesus. Era a maneira dela dizer: por favor, me perdoe, me conceda o perdão para a minha vida. O jarro de alabastro era um vaso claro e fino com um gargalo longo. Para derramar seu conteúdo, esse gargalo tinha que ser quebrado. O unguento, ou seja, o perfume que estava dentro, não era simplesmente líquido, era uma espécie de pasta ou gel muito cheirosa. Nada é demasiadamente bom ou caro para oferecer a Jesus. Ou seja, aquela mulher ofereceu o melhor que ela tinha, o mais caro. Em outro texto dos evangelhos, esse evento é narrado e um dos discípulos, Judas Iscariotes, ele fala que aquele perfume podia ser vendido por 300 dinheiros para dar aos pobres. Então era um custo muito elevado. Afinal, 300 dinheiros não é a mesma coisa que 300 reais nos dias de hoje. Eram 300 denários. Cada denário era uma diária. Então, o preço daquele perfume era de 300 diárias, ou talvez até mais. Era algo que você, para comprar, precisaria trabalhar quase um ano. Então, era algo muito caro realmente. Imagine um produto que você precisa trabalhar durante quase um ano para ter condições de comprar. A história desta mulher que se tornou seguidora de Jesus se relaciona com a de outras mulheres que igualmente foram abençoadas por ele e que passaram a seguir e ajudar Jesus. Segundo item do segundo tópico, as mulheres que assistiam Jesus. Aqui é mencionado Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. O capítulo 8 começa fazendo menção dos nomes dessas mulheres. 3 delas são mencionadas, mas é dito que havia muitas outras. Não apenas outras, mas muitas outras. Essas mulheres ofertavam, elas ajudavam, eram mantenedoras do ministério de Jesus. Alguém poderia pensar, mas para que esse dinheiro? Afinal, Jesus e seus discípulos não construíram templos, não compraram, vamos dizer, uma rádio, um sistema de comunicação para falar ao povo. Esse dinheiro, muito provavelmente, era usado para manter não apenas Jesus e seus 12 discípulos, mas também as famílias deles. Afinal, lembre que estamos falando de homens que tinham famílias e que precisavam ser sustentadas. O ministério deles era um ministério de tempo integral. Eles não viviam ali ensinando, pregando, apenas quando sobrava tempo, mas todo dia, o dia todo. Da manhã até a noite, Jesus pregava e ensinava e realizava milagres e sinais. E se deslocava entre as regiões da Palestina, Judéia, Galiléia, Samaria, Decápolis. Tudo isso envolvia custos. E então, de onde vinha essa renda, já que eles não trabalhavam? A resposta é mulheres como essas. Mulheres que ofertavam na obra de Deus, abençoando Jesus e seus discípulos. Algumas dessas mulheres tinham sido curadas de enfermidades, de espíritos malignos, então elas estavam ali agradecendo a Jesus tudo que tinha realizado.
Essas mulheres tinham posses materiais, seguiam ajudando na manutenção do pequeno grupo, Jesus e seus 12. A menção de Joana, esposa de Cusa, mordomo ou procurador na casa de Herodes, mostra que o evangelho deve ser levado tanto aos palácios quanto aos casebres, aqueles que estão em alta posição e às pessoas simples, a todos, sem exceção. Todos merecem e precisam ouvir o evangelho. Como a chuva que desce sobre a terra para abençoá-la, e outra vez sobe ao efeito do sol para formar as nuvens, assim também é preciso manter o ciclo espiritual. A chuva do evangelho tem que ser contínua, ela não pode parar. As bênçãos que descem para o céu, que descem do céu, devem voltar para o céu na forma de sincera e humilde ações de graças. No terceiro item, a mulher que toca as vestes de Jesus. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, uma enfermidade que já acometia há muitos anos. É talvez um dos episódios mais comentados e relatados dos milagres de Jesus. A caminhada para a restauração da vida da filha de Jairo é interrompida pela cura da mulher que tocou o manto de Cristo. Jesus havia sido acionado por Jairo, que era o líder da sinagoga daquela cidade, pedindo para que ele fosse até a sua casa curar sua filha, que estava moribunda, estava à beira da morte. E ele se propõe, Jesus poderia dar uma palavra e aquela jovem ser curada, mas ele fala: eu irei, eu vou até lá, eu irei e lhe darei saúde. E ele toma o rumo da casa de Jairo, e no caminho ele é interrompido pelo encontro com esta mulher. A grandeza da fé dessa mulher era tão espantosa que só precisava de um toque na veste de Jesus, ou seja, na beira do seu manto, da sua túnica. Ela tinha uma fé tão grande que dizia: não precisa dele me falar, me tocar, não, basta que eu toque nele, basta apenas um toque. E aí nós pensamos, de onde esta mulher tirou esta ideia? De onde ela tirou não apenas fé para crer, mas fé de que esse toque, esse mínimo toque, seria o suficiente para curar um problema que 12 anos de médicos, tratamentos não haviam sido curados. Por isso, foi algo que chamou a atenção de Jesus, foi algo que fez realmente Jesus parar, algo que fez com que ele parar e perguntar: quem me tocou? De mim saiu virtude. Essa mulher, durante 12 anos, estivera sujeita a hemorragias. Em decorrência da natureza de sua enfermidade, ela perdeu sua posição social, religiosa, cerimonialmente era considerada impura, imunda. A Bíblia relata, Lucas relata, que essa mulher havia gastado todos os seus bens, tudo que ela tinha, buscando uma cura para sua doença, e nada tinha conseguido. Então a última esperança dela era Jesus. Jesus mostra como sabia que alguém realmente lhe havia tocado com fé e com o propósito de ser curada, afirmando que no momento que foi tocado, dele saiu poder. A palavra aqui, novamente, é o grego dunamis. Poder, força, habilidade. Poder que reside numa coisa pela virtude de sua natureza. Poder para realizar milagres. Então, este dunamis, veja só, que ele aparece várias vezes no Novo Testamento, sempre com este sentido. Algumas traduções da Bíblia, este versículo aparece Jesus dizendo: eu sei que alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Isso não expressa a totalidade do que ele quis dizer. Na realidade, o que ele falou: de mim saiu dunamis, saiu poder, saiu força. O Senhor a curou instantaneamente. A hemorragia estancou completamente. Na mesma hora, ela foi curada. A experiência afetou não só o corpo, mas também a alma. Carinhosamente, Jesus a chama de filha. Ela se manifesta, revela o que aconteceu, conta a sua experiência, porque ninguém sabia. Ninguém naquela multidão sequer tinha prestado atenção nela. A multidão era muito grande. Então as pessoas sequer notaram. Ela conseguiu se infiltrar no meio das multidões e conseguiu tocar na beira da roupa, do manto, da túnica de Jesus. Algo que só ele percebeu, mais ninguém. E a mulher agora se revela à multidão e conta o que tinha acontecido. Jesus então a chama de filha, elogia a sua fé e restaura a sua vida. Agora ela pode sorrir
e seguir o caminho da vida em paz. No terceiro tópico da lição, falamos sobre a ressurreição da filha de Jairo. Veja que os gesarenos ou gadarenos pediram a Jesus: vá embora, por favor, quando ele curou aquele endemoniado. Mas agora a história avança para a comovente e sincera petição de Jairo, um chefe da sinagoga: chegue até a minha casa, venha até mim. Ele estava pedindo: venha até mim me ajudar. Enquanto que uns mandavam Jesus embora, outro, agora Jairo, queria que Jesus viesse até sua casa. Sua filha estava morrendo. Aliás, antes que Jesus chegasse à casa, na verdade a criança já estava morta. Só que ele ainda não sabia disso. Jairo não sabia disso. A menina tinha 12 anos. Somente Lucas informa que um detalhe essencial da história: ela era filha única de Jairo. Ou seja, toda a descendência que aquele homem pudesse vir a ter, ela tinha morrido com a sua filha. E além disso, imagine a dor de um pai de perder uma filha. A dor que os filhos têm de perder os pais é algo curso natural da vida. Mas a dor do pai de perder um filho, uma filha, e no caso a única filha, é algo que só quem já sentiu pode realmente entender. O primeiro item fala sobre a notícia trágica da morte. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Veja só, na visão daquelas pessoas, a ação de Jesus de ir até a casa de Jairo era um incômodo. É possível que o mensageiro tenha sido algum parente, amigo de Jairo. Em todo caso, não foi diplomático ao transmitir a alarmante notícia. Ao contrário, de forma abrupta, de forma ríspida: sua filha está morta, não incomode mais Jesus. Por certo tempo houve esperança, a saber, quando a menina estava doente, aliás, muito doente. Porém, Jesus estava a caminho e ainda parou para curar a mulher que tocou nas suas vestes. Agora, a esperança que havia florescido murchou de vez. Pensavam que não havia a mais remota possibilidade de Jesus poder ressuscitar uma pessoa morta. E por que isso? Porque até então, isso não havia acontecido. Jesus não havia ainda ressuscitado uma pessoa. Embora a gente mencione aqui o caso do filho da viúva de Naim, esses eventos eles não estão totalmente em ordem cronológica. Portanto, para eles, embora Jesus tivesse curado pessoas, tivesse feito outros milagres, mas ressuscitar uma pessoa morta, isso era um outro nível. Eles não esperavam que Jesus realizasse tal ação. No segundo item, vemos a atitude de Jesus. Ele, ouvindo isso, disse a Jairo: não temas, crê somente, e ela será salva. Para quem ouvisse aquilo, talvez pudesse pensar: muito bem, esta jovem morreu, mas no final de tudo, no dia da ressurreição, Deus irá recebê-la no seu reino eterno, algo desse tipo. Ninguém pensaria por essas palavras de Jesus que aquela criança ia viver novamente. Embora Jesus ouça a palavra do mensageiro, não lhes presta a mínima atenção. Com majestosa tranquilidade, se recusa totalmente a dar ouvidos ao arauto do infortúnio e quer que Jairo faça o mesmo. Ou seja, não tenha medo. Veja que essa palavra não temas, não tenha medo, isso é algo que é constante não só na fala de Jesus, mas dos enviados celestiais. Enquanto que o inimigo das nossas almas ele quer colocar medo em nossos corações pelos mais diversos motivos, Deus ele quer que nós não tenhamos medo. Ele nos chama várias vezes: não tenha medo. Pode ver que sempre que os anjos apareciam, não apenas no Evangelho de Lucas, mas em outras aparições, eles sempre diziam: não temas, não tenha medo. No momento não é fácil expulsar o medo. Só há uma maneira de fazê-lo: crer. A fé, ela expulsa o medo. Crer firmemente na presença, nas promessas, na compaixão e no poder de Deus. Por isso, num ato de fé, Jairo continua caminhando com Jesus de volta à sua casa. E lá chegando, uma cena de confusão apresentou-se a Jesus e aos 3 discípulos. Sim, ele levou apenas 3, os mais chegados, Pedro, Tiago e João. Assim que eles se aproximaram da casa, entraram na residência, Jesus disse aos que estavam em alvoroço que parassem de chorar. Não chorem, ela não está morta, apenas dorme. Naturalmente não podemos culpar essas pessoas
por não saberem que a vida estava para triunfar sobre a morte. Então, a reação deles foi de riso. Eles zombaram. Talvez pensassem que Jesus não estava devidamente informado da situação. O certo é que eles riram, eles zombaram, eles escarneceram. Mas o que estava errado era não aceitar o fato de que Jesus estava dizendo que a menina não estava morta, mas dormia. Era uma palavra de revelação que merecia uma solene reflexão e não risos e escárnio, porque sabiam que ela estava morta. Vamos ao último item do último tópico. Menina, levanta-te. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Jesus entra na sala onde a menina estava morta. Nessa sala só estavam ele, os pais da menina e seus discípulos Pedro, Tiago e João. E ele, com autoridade, poder, mas também com ternura, tomou-a pela mão e deu a ordem: Menina, levanta-te. Ele usou as palavras Talita com, as palavras que seus pais usavam para despertá-la. Ante a ordem de Jesus, a morte imediatamente foi vencida, o espírito da menina voltou e ela levantou. Veja que numa fração de segundos, a vida é tomada de volta. A morte vai embora. Jesus compreende que a menina, em decorrência da sua fatal enfermidade, carecia de alimento. Por isso mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, atônitos, transbordando de alegria. Mas Jesus os instruiu de que a ninguém dissessem o que havia ocorrido. Provavelmente por amor à menina, afinal, quanto menos publicidade naquele momento, melhor. Haveria um momento disso ser divulgado, do milagre ser divulgado, mas ali naquele momento não era necessário. Veja o cuidado que Jesus tinha com aquela família. Em um instante, Jesus triunfa sobre a morte e no momento seguinte ameniza a fome. Seu poder não pode ser prescrutado. Tampouco sua compaixão pode ser medida. Este é o nosso Salvador e Senhor. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro foram ressuscitados, voltaram a morrer. Aguardamos, porém, o dia glorioso em que eles e todos os salvos que morrerem em Cristo ressuscitarão e viverão para sempre com Jesus no céu. Poderemos dizer muito mais que o céu, na verdade, no reino eterno de Deus, nos novos céus e nova terra, onde para sempre habitarão os salvos. Aqui está, portanto, um resumo da nossa 5ª lição do programa de Educação Cristã Continuada. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.